Pastor. Está fazendo campanha política. Não, para justificar, para mentir, para mentir. Nesse meio aí, nesse tiroteio, ele me ligou, um monte de coisa. Manda ligar pra gente próxima vez. Declarou aberta a reunião da Comissão de Mobilidade Urbana, pauta da terceira reunião ordinária da Comissão de Mobilidade Urbana, 17ª Legislatura. Convido o vereador Davi Ismael para a leitura da pauta. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Mobilidade Urbana, aos 2 dias do mês de abril do ano de 2014, 14 horas, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória. Na Câmara Municipal de Vitória, realizou a segunda reunião ordinária da Comissão de Mobilidade Urbana na 17ª Legislatura, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Rogerinho. Os senhores vereadores Luiz Paulo Amorim e Davi Ismael justificaram suas ausências. Após a abertura da reunião, foi feita a leitura da ata da primeira reunião. Ordem do dia, leitura dos processos. Processo 507/2013, pela rejeição da matéria. Processo 11.313, projeto de lei 492. Vereador Davi Ismael, parecer pela aprovação da matéria. Processo 11.414, projeto de resolução 32/2013. Relator Davi Ismael, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão pelas conclusões do relator. Processo 11.415. Parecer da comissão pelas conclusões do relator ao processo 11.506, projeto de lei 503/2013. Relator, vereador Davi Ismael, pela aprovação da matéria. O vereador Rogerinho manifestou sua indignação com a forma com que os taxistas estão sendo tratados pela Secretaria de Transportes. O vereador disse que a Secretaria de Transporte lançou um edital que obriga os taxistas de Vitória a possuírem um smartphone ou um iPad para facilitar a localização para o motorista. Porém, o vereador evidenciou os constantes assaltos feitos aos taxistas e disse que esse edital trará muito prejuízo para os mesmos. O vereador Rogerinho mostrou sua indignação, pois disse que não foi feito contato algum para ser aberto esse edital. O vereador Luiz Emanuel disse que concorda com a opinião do vereador Rogerinho e disse ainda que é essencial a comunicação entre o governo e a categoria. Ainda mais a bem tratar, o presidente da comissão, o vereador Rogerinho, declarou encerrada a reunião, convocou os senhores vereadores para a próxima reunião, hoje, 7 de maio, 14 horas, do qual, para constar, eu, Jaqueline Rocha Ferreira Freitas, secretário das comissões permanentes, lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada. Ata lida, senhor presidente. Vamos dar sequência à nossa... Parece que está chiando esse microfone aqui, né? Não, não é o microfone, não. É o seu aí, vereador. Vamos dar sequência à reunião, a terceira reunião ordinária da Comissão de Mobilidade Urbana. Vamos para a ordem do dia, a pauta dos processos que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 5973/2013, referente ao projeto de lei 282/2013, autor vereador Rogerinho Pinheiro, torna obrigatória a implantação nos semáforos de Vitória de faixa de segurança exclusiva para motocicletas. O vereador Luiz Paulo Amorim foi o relator, e cujo parecer pela aprovação da matéria.
Como vota o vereador Davi Ismael? Gostaria que eu votasse antes, excelência? Gostaria, mas posso Gostaria? apresentar o parecer em separado pela Pois não. rejeição da matéria, entendendo que é uma medida válida. Inclusive, temos ali sobre a sugestão à frente da Secretaria de Transporte, na Simão Nader, foi a primeira, salvo engano, na Simão Nader, o benefício de ter a área exclusiva para motocicletas facilita o escoamento do trânsito. Naquele trecho, inclusive, não é para motocicletas, vereador, é só para ciclistas, é isso, verdade, verdade, para verdade. bicicletas. Mas eu sei que tem na Serra, aqui em Vitória a gente já tem algum Não. espaço. Na Serra tem, em frente ao shopping, o shopping novo, pela parte da Serra ali, virando no São José, já temos. E é uma medida excelente. Fica uma boa sugestão para a Prefeitura na forma de indicação, mas não na forma de projeto de lei. Exatamente isso, vereador. Bom, além da matéria, essa não é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas, além do fato da matéria não ser constitucional, não pode também o vereador querer obrigar o município à implantação desse tipo de sinalização. Ainda mais em se tratando de toda a cidade, ainda mais levando-se em consideração, e aí a discussão do mérito da matéria, a implantação do BRT na cidade de Vitória, né? Como ficaria, então, o eixo central da cidade, que vai passar o BRT, tendo que manter essa faixa de segurança para motociclistas na frente dos ônibus. Então, isso vai de encontro ao programa de mobilidade urbana que o município, junto com o Estado, tem implantado na cidade. E também vai de encontro à prioridade que tem se dado no sistema de transporte da cidade, e que tem elencado o transporte coletivo como prioridade número 1, mas que tem colocado as bicicletas com grande prioridade na cidade. Então, essa obrigatoriedade de implantação desse tipo de equipamento na cidade, ela vai de encontro a todos os projetos que vêm sendo implantados na cidade. Acho que a iniciativa ela é válida, mas em alguns trechos em particular, analisada a viabilidade técnica discutida pela própria Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana. Por isso, acompanho o voto em separado de Vossa Excelência pela rejeição da matéria. Matéria rejeitada na Comissão de Transporte por 2 votos a 0. Processo número 6798/2013, referente ao projeto de lei 309/2013, autor o vereador Rogerinho Pinheiro, que altera a redação, suprime incisos do artigo 39, suprime alíneas e incisos do artigo 43 da lei 7.362 de 2008 e dá outras providências. Relator, vereador Davi Ismael, pela aprovação da matéria com emenda.
Alô? Para o telespectador poder entender, a proposta do vereador faz emenda à Lei 7.362, que dispõe sobre a execução do serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro no município de Vitória e dá outras providências. Especificamente, a emenda do vereador trata do artigo 39. No artigo 39, dentro do capítulo 9 das infrações e penalidades, fala o seguinte: pela inobservância dos preceitos contidos nesta lei, nos decretos regulamentares e demais normas aplicáveis ao serviço, ficam os infratores sujeitos às seguintes penalidades: 1. Advertência escrita. 2. Multa. 3. Suspensão temporária do exercício da atividade de condutor de veículo, táxi. 4. Impedimento temporário da circulação de veículo no serviço de táxi. 5. Cassação do registro do condutor auxiliar ou empregado pelo prazo de 3 anos. 6. Revogação da permissão. Então, o vereador, aqui no artigo 39, suprime as penalidades de multa, que trata no inciso 2º, suprime a penalidade de suspensão temporária do exercício da atividade de condutor de veículo de táxi, suprime o inciso 4º, que é o impedimento temporário da circulação de veículo no serviço de táxi, mantendo apenas advertência, cassação do registro e revogação da permissão. No artigo 43, ficam suprimidos as alíneas e o inciso 3º, bem como as alíneas e o inciso 4º do artigo 43 da mesma lei. Artigo 43. A aplicação das penalidades dar-se-á da seguinte forma: 1. Advertência escrita será aplicada ao permissionário, empresa permissionária ou condutor, na primeira vez que ocorrer uma infração do grupo 1. Inciso 2. Multa será aplicada ao permissionário, empresa permissionária ou condutor, a partir da primeira reincidência de qualquer infração do grupo 1, ou a partir da primeira incidência em qualquer das infrações dos grupos 2, 3 e 4. Inciso 3º. Suspensão temporária do exercício da atividade de condutor de veículo táxi será aplicada: a. Suspensão de 15 dias na reincidência do descumprimento dos incisos 22, 35, 37 e seguintes. B. Suspensão de 30 dias na reincidência do descumprimento dos incisos 83 e 85 do artigo 42 desta lei. C. Suspensão de 30 dias. Bom, aqui trata da questão das suspensões, do impedimento temporário, por isso ele também faz a supressão dos incisos referentes ao artigo 43. Artigo 3º da proposta de emenda do vereador: as despesas com a execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Ok, isso previsto. Bom, vereador Davi, Ismael e aqueles que nos acompanham. Eu, vereador, assim, acho extremamente temerária essa emenda do vereador Rogerinho. Aqui no artigo 42, fala quais são os tipos de infração que podem ser cometidos pelos taxistas. A lei, ela é bastante completa. Por exemplo,
lavar o veículo no ponto do táxi. É um tipo de infração. Obviamente, se o veículo está no ponto, já tem que estar preparado para prestar o serviço. Não pode estar o taxista ocupando o ponto ali e ali lavando o veículo. Realizar a refeição dentro do veículo. Imagina um turista ou um cidadão de Vitória que vai se dirigir a um ponto de táxi e está lá o taxista fazendo a refeição dentro do veículo. Então, são questões relacionadas à atividade. Deixar de manter os pontos em perfeito estado de conservação e limpeza. Transportar passageiros à noite, deixando a caixa luminosa acesa e, quando livre, deixando a mesma apagada. Não comunicar a CETRAN as alterações cadastrais. Deixar de prestar informações operacionais. Parar o veículo para embarque e desembarque de passageiros em local não permitido pela legislação. Deixar de fornecer recibo ou comprovante do valor do serviço prestado, sempre que solicitado pelo usuário. Prestar o serviço com o veículo não estando em perfeitas condições de funcionamento, segurança, conforto e higiene. Deixar de acomodar, transportar e retirar a bagagem do passageiro do porta-malas do veículo. Deixar de apresentar o veículo para vistoria. Paralisar os serviços de táxi sem justificativa. Prestar serviço com taxímetro ou aparelho registrador sem estar em perfeito estado de funcionamento. Então, a lei, vereador, não manter a inviolabilidade do taxímetro. A lei ela é bastante completa e dita todos os preceitos e formas com que o taxista tem que trabalhar na cidade. Assim como num processo de licitação ou na execução de um contrato qualquer na cidade, Vossa Excelência sabe muito bem, existem uma série de critérios de aplicações de penalidade quando do não cumprimento daquilo que foi pactuado contratualmente entre o município e o particular. Não poderia o município simplesmente advertir a empresa pelo não cumprimento de alguma cláusula contratual e, no segundo momento, cancelar o contrato com a empresa. Existe aí um vácuo grande entre esses dois tipos de penalidade. O que essa lei, para esse tipo de atividade, estabelece é uma forma crescente de advertência ou de punição pelo não cumprimento das regras estabelecidas pela lei e pactuadas no contrato em função da licitação que acontece para o serviço de táxi na cidade de Vitória. Vossa Excelência imagina, o taxista comete uma infração, é advertido, comete uma segunda infração, é novamente advertido, e já na terceira infração, como fala a emenda do vereador, ele já tem a cassação do seu registro feito pelo município. Então, eu acho que, para ser mais coerente, acho que a forma como está estabelecida a legislação permite uma forma crescente de punição. Porque ele tira a multa, ele tira a possibilidade do município suspender a atuação daquele taxista, daquele defensor, daquele permissionário. Como forma mais grave ainda, ele retira o carro de circulação durante um determinado período, como uma forma de punição mais grave. Só a partir daí é que se prevê a possibilidade de cassação. Então, eu acho que pode parecer que a emenda traz um certo benefício para o taxista na cidade, mas, de fato, ela traz um risco muito maior para o taxista. E o risco de, inclusive, piorar esse tipo de prestação de serviço na cidade de Vitória. Né? Então, assim, por todos esses fatores, eu, respeitando o projeto do vereador e a emenda, gostaria de apresentar um
um voto em separado pela rejeição da matéria nessa comissão. Vereador Max, relator em separado. Concordo. Meu voto foi com a emenda do vereador Vinícius Simões. Só que a emenda do vereador Vinícius Simões, que retira as duas advertências, cria ainda um cenário ainda mais complicado. Que você teria uma advertência, descumpriu a advertência é o caso. Então, concordo que isso, a dosimetria da pena, você poder ir, a progressão de penas existente, indo para mais gravosa, de acordo com o incumprimento daquilo que o taxista pratica, é o melhor caminho. Concordo, voto com Vossa Excelência, peço a extração do meu voto e afirmo e voto com parecer em separado de Vossa Excelência. Rejeitada a matéria por 2 votos a 0, não temos mais projetos. Temos? Está no verso? Então vamos para o terceiro processo. Processo número 729/2014, referente ao projeto de lei 25/2014, autor, vereador Rogerinho Pinheiro, que obriga a fixação e a manutenção de cartazes ou placas com informações relativas ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, DPVAT, na forma que especifica no município de Vitória. Relator, vereador Reinaldo Bolão, parecer pela aprovação da matéria. Fixação onde? Tá. Vou ler rapidamente aqui. Artigo 1º, fica obrigatória a fixação e manutenção de cartazes ou placas contendo informações relativas ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, pessoas transportadas ou não, seguro DPVAT, instituído pela Lei Federal 6.194, de 19 de dezembro de 74, e alterações posteriores dos seguintes equipamentos e estabelecimentos públicos e privados no município de Vitória: transportes públicos municipais, ônibus, táxis, 2, hospitais e clínicas médicas, postos de saúde, unidades de pronto atendimento, UPA, funerárias, cemitérios. Artigo 2º, os cartazes ou as placas a que se refere ao artigo 1º dessa lei deverão conter as seguintes informações: 1. Os beneficiários da indenização: A, em caso de morte; B, em caso de invalidez permanente total ou parcial; e C, de despesas com assistência médica e de despesas suplementares. Inciso 2º, o telefone, o endereço eletrônico e os horários de atendimento ao público da Central de Atendimento DPVAT. 3, os valores atualizados das indenizações. Artigo 3º, o Executivo deverá regulamentar a presente lei no prazo de 60 dias contados da data de sua publicação. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu acho que a matéria é importante, levar essa informação do seguro DPVAT importante para as pessoas na cidade. Acho que o vereador elenca bem ali os lugares onde provavelmente as pessoas que podem se beneficiar desse seguro obrigatório possam ter acesso a essas informações. Por isso, meu voto é pela aprovação da matéria. Como vota o vereador Davi Ismael? Também voto pela aprovação da matéria, entendendo que a publicidade, dar informações, sempre possibilita o exercício de direitos por parte da população. Então, com o vereador Reinaldo Bolão pela aprovação da matéria. Eu, até em função da reunião passada, gostaria talvez de discutir
esse tema relacionado à licitação dos táxis. Preferi que o vereador Rogerinho estivesse aqui na sessão para isso. Ele ligou justificando a sua ausência na comissão. Ele segue deslocamento para Vitória, teve um pouco de problema na estrada para chegar aqui, por isso que não chegou a tempo da nossa reunião, mas ele ligou justificando. Eu vou aguardar o vereador para a próxima reunião da comissão, porque pontos precisam ser esclarecidos na fala do vereador na reunião passada, quando ele disse que a categoria, os taxistas ou os sindicatos, ou eles não tivessem conhecimento dos projetos elencados pela Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana da cidade de Vitória. Isso não condiz com a realidade do trabalho que nós desenvolvemos naquela secretaria, quando por inúmeras vezes sentamos com o vereador Rogerinho e também com o vereador Devani e com os dois sindicatos para discutir não só o processo de elaboração do edital, como também as ações relacionadas ao tema. Inclusive, isso foi tão discutido e debatido que o acordo para votação pelo Comutran no aumento da tarifa de táxi na cidade de Vitória estavam diretamente relacionados à melhoria da prestação de serviço, do serviço de táxi ao usuário no município. E que isso se daria como contrapartida a esses investimentos que seriam feitos pelos taxistas, que são investimentos mínimos, são ações que já acontecem em inúmeras cidades brasileiras e também no Espírito Santo. Inclusive hoje, muitos taxistas já trabalham com equipamentos como smartphones, né? Muitos já trabalham e operam com empresas de aplicativos, outros para terem acesso à chamada de usuários. E são equipamentos e mecanismos que não são para onerar o serviço de táxi na cidade, não são para onerar o taxista, são para melhorar a prestação do serviço, que vai repercutir de forma positiva para os taxistas, aumentando a quantidade de usuários no sistema. Isso precisa ser entendido. Isso é entendido pela maioria dos taxistas. É óbvio que quando você melhora a prestação de serviço, você está estimulando as pessoas a usarem esse tipo de serviço de táxi. Então, mas vou deixar esse debate para uma outra oportunidade, quando o vereador Rogerinho estiver presente. Pergunto ao vereador Davi Ismael, antes de encerrar, se tem algum tema que gostaria de abordar. Não. Agradecer a oportunidade da gente debater o tema da mobilidade, parabenizando o nosso governador Renato Casagrande por iniciar a discussão sobre a ciclovia na nossa terceira ponte. Da mesma maneira, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial do vereador Davi Ismael, da nossa equipe da Câmara Municipal de Vitória, nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a reunião, convocando-os para a próxima, que ocorrerá no dia 4 de junho de 2014, às 14 horas, no plenário dessa casa.